Olá, boa noite, graça e paz a todos. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 19 a 21, falando a respeito da família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e os seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe, teus irmãos, que querem te ver. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Beleza? Interessante essa passagem, né, no livro de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, onde é abordado o seguinte assunto: quem é a família de Jesus? Se a gente fosse parar para pensar e meditasse um pouquinho, a gente poderia pensar: puxa vida, mas era realmente a mãe dele, os irmãos dele, né? E ele disse que a mãe e os irmãos eram aqueles que faziam a vontade dele. Por que ele disse isso? Ele disse isso no âmbito espiritual, no sentido espiritual. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não largar pai, mãe, marido, filho, e não colocar ele em primeiro lugar, não serve para divulgar o reino, para aprender os ensinamentos e levar a tantos quantos puder. Então, nesta passagem, ele diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então você veja que não é só você ouvir. Ah, você conhece a Deus? Sim, eu conheço. Você tem intimidade com Deus? Sim, um pouco. Ou você conhece ou você não conhece. Ou você tem ou você não tem. Porque senão, você vai estar fora dos padrões que ele estabeleceu. Porque o padrão dele é: buscai primeiro o reino, e todas as outras coisas, incluindo familiares, né, serão abençoadas, né? Ou buscai primeiro o reino e todas as outras coisas vocês terão, né? Inclusive o amor da família. Amém? Essa passagem ela é bem pequena, mas ela é muito interessante, porque ela frisa um momento em que ele está ali pregando para as pessoas. A multidão está ali e ele está operando milagres, prodígios e maravilhas, e ele é interrompido, como é interrompido em várias outras passagens. Mas ele frisa e deixa bem claro que a prioridade é que o reino de Deus seja divulgado. A prioridade é que Jesus seja o centro. A prioridade é que o nosso coração esteja limpo para que ele possa entrar, habitar e fazer morada. Beleza? Esse é o versículo de hoje, esses são os versículos de hoje, essa passagem de Lucas, bem simples, bem tranquilo, né? Para você entender e meditar um pouquinho. Eu estou realmente colocando Jesus em primeiro lugar na minha vida, na minha casa? É claro que devemos amar nossa esposa, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, mas em primeiro, é primordial que Jesus seja o centro. Fazendo assim, a gente estará acumulando tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Mas esse é um assunto para um outro dia. Quero pedir a vocês que estejam compartilhando, deixando um like no YouTube, se inscrevendo e me seguindo no Instagram. E eu também, nas oportunidades, vou estar fazendo o mesmo por cada um de vocês. Tenham um fim de semana abençoado e que a paz do Senhor sempre reine em seus corações. E lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo não mudou. O seu amor não mudou. A sua forma de agir não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.